com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Minha auxiliadora aqui me lembrou de agradecer o pessoal que esteve aqui ontem, no mutirão. Eu conversei com 2 e eles confessaram que tiveram que tomar Tandrilax. Então, significa que trabalharam bastante, não é? Então, a gente quer agradecer as mulheres que trouxeram um lanche bem gostoso e lembrar que tudo foi feito para o nosso Deus. Então, tomar Tandrilax por amor a Deus também vale, não vale? Obrigado, querido. Vou tentar lembrar de tomar água também, viu? Preciso criar esse hábito. É muito bom ver vocês aqui. E as nossas cadeiras estão de volta. E vocês sabem que eu meditei nessas cadeiras? Eu meditei nas cadeiras, né? Falei, puxa, mas por que é que nós temos esse tipo de cadeira? É para a gente não esquecer que a gente está aqui para estudar. Não é verdade? Nós estamos aqui para estudar a pessoa de Deus, estudar sobre nós. Né? Hoje tem igreja de todo tipo, né? Parece que as cadeiras estão desaparecendo porque os cultos é mais um show do que, na verdade, para aprender, para estudar, para conhecer Deus. Então, gente, quando vocês lembrar dessa cadeira, lembra que a gente está aqui para estudar. Eu não sei por quanto tempo esse espaço vai ser suficiente para esse tipo de cadeira. Tá bom? Talvez um dia vamos ter que colocar as cadeiras de plástico para caber mais gente. Mas, por enquanto, quando você lembrar dessa carteira, é para estudar a pessoa de Deus. E precisam ser bem cuidadas. Então, eu quero agradecer, né, quem ajudou a trazer as cadeiras para baixo, também quem levou para cima. A gente tentou fazer com o máximo de cuidado possível para preservar e vamos continuar preservando para durar muito tempo. Amém? A jornada da fé. Gente, vocês já me conhecem, né? Eu começo a preparar um estudo e tem tanta coisa para a gente aprender. E tem que decidir, né, o que a gente vai pular, o que não vai. Então eu peço que, por favor, que vocês orem por mim em relação a essas mensagens e que acreditem que o que chegar aqui é a resposta de oração, tá bom? Porque senão, né, nós esquecemos a soberania de Deus, né? Então, a jornada da fé. O que é a jornada da fé? É a jornada do conhecimento, né? O conhecimento de Deus, para quê? Para que a gente se relacione com Ele. Então, não é uma mera religião, o cristianismo, né? O cristianismo é relacionamento com Deus. É andar com Deus e aprender a depender dEle, e depender dEle de maneira radical, ok? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos ensina muitas coisas, ok? Eu selecionei algumas coisas. Gênesis 1 e 2 foi escrito para revelar quem é Deus e o que Deus é. Que nem sempre é a mesma coisa, né? Quem Deus é e o que Deus é, ok? Então, Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é uma pessoa, Ele se relaciona, Ele se apresenta como Pai. Também foi escrito para lembrar quem nós somos, ou quem somos nós, e o que nós somos. Nós somos seres humanos, e vamos estudar um pouco mais sobre isso, tá bom? E o que nós somos? Bom, aí tem a ver com caráter, ok? Então, a Bíblia revela, e Gênesis revela isso. Por que e para que nós fomos criados? E o que devemos fazer para ter e manter um relacionamento correto com Deus? E tem mais coisas, mas essas mais coisas ficam para frente. Então, gente, nós estamos estudando sobre a pessoa de Deus, o poder de Deus, a criatividade de Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Hoje, eu, você, nós estamos respirando, porque Deus está exercendo um poder sobre nós. É só Ele falar para parar de respirar e a gente para. E acabou tudo. A gente só anda, por quê? Porque existe um poder ativo da parte de Deus nos fazendo andar, nos fazendo funcionar.
Nada no mundo é automático, nada é por acaso. Deus não é aquele relojoeiro. A gente precisa acreditar nisso, ok? Existem as leis, mas as leis funcionam porque Deus está fazendo com que essas leis continuem funcionando. Então é muito importante a gente conhecer e relembrar verdades sobre Deus e também sobre nós, para que possamos ter esse relacionamento com Ele do jeito que Ele quer que nós tenhamos. Por quê? Porque Ele planejou para nós uma vida de paz, uma vida de alegria, de satisfação, de contentamento, uma vida de verdade. Ele planejou a gente para isso. Independente do que acontece, Deus planejou isso para nós. Da mesma maneira que um pai e uma mãe, quando desejam ter um filho ou uma filha, o que eles pensam? Eles só pensam no melhor para o filho e para a filha. Então, Deus fez isso em relação a nós, e é isso que nós estamos estudando. Então, antes de entrarmos no estudo, vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome. Na nossa língua, Pai querido, há muitos adjetivos para descrever quem é o Senhor. Eles são importantes, ó Pai querido, mas todos eles juntos ainda não revelam totalmente quem é o Senhor. Não revela o Teu poder, não revela o Teu amor, não revelam a Tua justiça. Revelam de maneira parcial, ó Pai. E graças ao Senhor, ao Teu Santo Espírito que habita em nós e a Tua palavra, nós podemos conhecer um pouquinho do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ter esse desejo, a ter esse anseio, ó Pai, de conhecer o Senhor de verdade, não apenas de forma mental, não apenas de adquirir conhecimento, mas entender que isso deve fazer com que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor. Isso deve fazer com que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, que continue acontecendo na nossa vida a transformação em sermos cada vez mais parecidos com o Senhor naquilo que o Senhor planejou para nós, ó Pai. Peço a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, para todos nós, para que aquilo que o Senhor esse daqui não precisam mais me entregar. Quem sabe a gente adquire um outro na frente. Está funcionando já? Ótimo. Obrigado, gente. Eles me avisaram. Eles falaram, Pierre, fizemos uma mudança, então foi planejado. A gente acha que vai dar certo. Então não foi que gastaram tempo, mas Deus sabe. O que nós já vimos? A semana passada nós vimos um pouco do poder criativo, né, e criador de Deus para o bem do ser humano. E quando a gente fala para o bem do ser humano, é muito importante que nós entendamos que o ser humano não é o ser mais importante do universo, é Deus. E hoje nós vamos ver como Deus nos criou, e a gente vai ficar, puxa, nós somos tudo isso, mas quem nos criou é muito maior, porque para poder nos criar tem que ser muito maior do que nós. Ok? Então nós não podemos perder isso de vista. Deus sempre existiu, foi o Trino Deus quem criou o universo, o planeta Terra, e o criou do nada e também de forma imediata. Deus revela o seu poder e a sua criatividade através da sua criação, e não somente criação, mas manutenção de tudo que existe. O ser humano tenta negar Deus, ele finge que nega, né? Porque deseja viver do seu jeito. E viver do seu jeito é viver no pecado. E o ser humano acredita que se negar Deus, ele vai escapar da realidade de que no final, crendo ou não, vai prestar contas de todas as suas ações a Ele. E isso é muito importante que nós entendamos que se aplica a nós também. Nós não vamos prestar contas para a salvação, graças ao Senhor Jesus, mas ainda vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ainda há galardões, ainda há coisas para nós, ok? Então isso é importante. Então a jornada da fé se resume em conhecer Deus, para andar com Ele, dependendo exclusivamente dEle, o glorificando como único Deus e desfrutar do seu cuidado.
Hoje nós vamos meditar sobre o poder assombroso e maravilhoso de Deus ao formar o homem. Isso está em Gênesis, capítulo 1, mas eu escolhi, para a introdução, esse texto de Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E muito interessante a revista corrigida, porque no lugar de assombrosamente, ele coloca o termo terrível. E eu quero falar um pouco sobre isso, não é? Então, de maneira assombrosa ou de maneira terrível e maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Nós sabemos que Salmo é uma linguagem poética, então, ao interpretar palavras, né, que são poéticas, a gente precisa tomar um certo cuidado. Mas, por outro lado, nós estamos falando de um Deus, né? E como eu acredito que falar de Deus sempre vai ser limitado. Por quê? Porque Deus se fez conhecer a nós de maneira limitada. Isso é conforme a nossa capacidade. Esse termo assombrosamente, ou de termo assombroso, ele pode significar terrível, pavoroso, espantoso, admirável e também reverência. O termo maravilhoso significa algo distinto, algo que merece destaque, não é? E quando diz que as obras do Senhor são admiráveis, essa palavra significa além da capacidade da compreensão humana. Muito além. Então, o nosso conhecimento a respeito de Deus, ele é real, mas ele é muito limitado ainda, porque somos seres humanos. Entende? Nós não somos Deus e hoje é ainda muito mais limitado por causa do pecado, né? Então, nós precisamos conhecer Deus. E ao conhecer Deus, nós temos que aprender ou ter todas essas ações ou reações. Isso é, precisamos ter um temor santo de Deus, um respeito profundo de Deus, uma admiração, né, pela bondade, pela misericórdia de Deus, e uma admiração também exclusiva. Isso é, Deus deve ser admirado de maneira muito mais excelsa do que qualquer outro ser, porque Ele é Deus. E é por isso que nós estudamos sobre a pessoa de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 5 verdades sobre a nossa origem, isso é, sobre a nossa existência também. E ao pensar sobre isso, nós temos que lembrar que também vamos relembrar sobre a infinita superioridade de Deus sobre tudo e todos. Estava tentando achar uma palavra, né? Eu creio que a palavra superioridade significa não existe ninguém e nada acima de Deus. E é sobre isso que a gente quer falar, tá bom? A Bíblia diz que Deus decidiu e planejou a criação do ser humano. Disse Deus, façamos o homem. E eu acredito que apesar de Deus ter transferido para nós essa capacidade de reprodução, eu acredito no Salmo 139, que Deus formou cada um de nós de forma particular, entende? De maneira maravilhosa. Ele não tirou os efeitos do pecado, mas Ele ainda nos criou de maneira esplêndida, de maneira maravilhosa. Então, esse texto responde à pergunta como é que o ser humano surgiu. Né? Façamos o homem. O ser humano existe por uma decisão divina. O homem não é resultado de um processo qualquer. Não é o resultado do acaso. Né? É muito importante que a gente saiba, prestem atenção, talvez todos saibam disso, então eu quero lembrar, tá bom? A evolução ou qualquer teoria a respeito do homem, inclusive a criação por Deus, eu estou incluindo aí, é uma crença.
Entende isso? É uma crença. Nós acreditamos no que nós acreditamos porque está na Bíblia. Cuidado, né? Não há uma prova, que eu quero dizer, científica. E a evolução também ela é uma crença. E é interessante como Deus mostra isso até através dos cientistas. Né? Então eu voltei lá, né? Quando a gente era criança lá na escola e aprendia. Né? Então fui consultar. Então, por exemplo, olha essa afirmação na National Geographic Brasil. Olha como ele começa. Acredita-se que os primeiros hominídeos, isso é, linhagem Homo, evoluíram de um ancestral comum e assim por diante. Mas olha o verbo, acredita-se. Né? Uma outra informação tirada da InfoEscola diz, outra afirmação que está no site tal, a origem do ser humano tem sido discutido há séculos até hoje. Na verdade, há poucos séculos, porque antes de Darwin não se discutia. Mas vamos continuar aqui, tá bom? E até hoje não existe um consenso sobre a questão. Alguns creem no criacionismo, então nos colocou como crença, eu aceito isso. Não é? Outros acreditam na evolução das espécies. Que bom, pelo menos usou o mesmo verbo. Né? É uma questão de fé, é uma questão de acreditar. Ok? Por quê? Porque provar, cuidado, com elementos científicos e assim por diante. Né? Ok? Não estávamos lá. Outros buscam as respostas em seres de outros planetas, entre outras teorias, então colocado na categoria de teoria. E ele coloca, a teoria criacionista foi feita a partir do conceito judaico-cristão, que se encontra na Bíblia. Então, a questão é epistemologia, qual é a fonte de verdade de cada um. Não é? Já a teoria evolucionista baseia-se nos estudos do cientista inglês Charles Darwin, que propôs evolucionismo nos seus livros e assim por diante. Quer dizer, dali que surgiu. Não é? Então, é muito interessante também, eu sei que vocês são craques na língua portuguesa, mas eu fiz questão de procurar no dicionário o significado do verbo acreditar. Então, o verbo acreditar, segundo o dicionário, é aceitar como verdade, estar ou ficar convencido da veracidade, da existência, ocorrência de afirmação ou de fato, significa crer, supor, confiar. O significado de teoria significa conhecimento especulativo ou metódico ou organizado, né, de qualquer hipotético ou sintético, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Nenhum evolucionista estava lá. E não existe evidência científica daquilo que o evolucionista propõe. Não é? Então, a diferença é a fonte. Agora, Deus estava lá. Você tem certeza absoluta? Bom, nós temos, porque Deus nos deu essa fé. Mas continua sendo uma questão de fé. E é verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para mim está tudo bem isso. Entende? Então, é muito importante a gente não esquecer disso. Até aqueles que tentam negar Deus, de uma maneira mais ou menos honesta, coloca aquilo que eles defendem como verdade como uma crença. Ok? Então, a Bíblia, que é Deus falando conosco, afirma que o ser humano é resultado de uma decisão. E é muito importante que nós entendamos que é uma decisão da Trindade. Então, o Antigo Testamento já faz, né, afirmações a respeito da Trindade. Né? Esse verbo disse, eu vou falar um pouquinho mais para frente, inclui, né, a questão de pensar, falar, responder, intencionar. É isso que significa. Então, significa que houve uma tomada de decisão, houve um diálogo entre Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, na nossa imaginação, é lógico. Né? Mas está dizendo lá, né, façamos, está no plural, mostrando que foi uma decisão, né, foi algo bem planejado.
ok? Então, tudo foi criado por Deus. Esse termo façamos, ok? Você vai ver que envolve toda a criação de Deus, não somente o ser humano. Existe uma distinção que nós vamos ver depois. Então, irmãos, Deus decidiu e planejou a criação do ser humano. Então, a jornada da fé se resume em quê? Em conhecer o nosso Criador. Em reconhecer que nós somos criaturas. Então, logo, nós somos dependentes do Criador para tudo. Principalmente para saber o que é certo e errado, o que é verdade e o que é mentira. Se ficar por nossa conta, por causa de Gênesis 3, nós vamos acreditar na mentira. A segunda verdade sobre a nossa origem: fomos criados por Deus de forma rápida, e agora eu precisei de uma outra palavra. Eu escolhi, por enquanto, artesanalmente. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas a Bíblia diz que nós fomos formados pelas mãos de Deus. E aqui existe uma diferença em relação a demais criaturas, né? Então, Gênesis responde como o ser humano foi criado. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Viu Deus tudo o que fizera, e era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e nele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós temos 5 verbos aqui, inspirados por Deus, para descrever como Deus criou o ser humano. 3 deles é como Deus criou todas as coisas. Mas ao criar o homem, foi incluído 2 verbos a mais, ok? Só o homem temos o termo formar e o termo soprar. A criação do ser humano foi uma decisão de Deus, já falei sobre isso. Disse Deus, então Deus pensou, conversou, intencionou, não é? E decidiu. A criação do ser humano também foi planejado por Deus. Esse termo façamos indica que houve um planejamento e uma execução. Ok? Quer dizer, realmente foi bem pensado. Toda a criação foi. Apesar de Deus disse, haja, e aconteceu, não significa que antes não houve um planejamento. Mas depois que ele planejou, apenas uma ordem de comando e aquilo aconteceu. Não é? Então, eu ilustrei a semana passada, né? Então, as mulheres veem a cozinha toda bagunçada e elas imaginam como ficaria, né? E ela simplesmente dá uma ordem de comando e acontece. Entende? Então, você tem o planejamento, né? O homem, mesma coisa, né? Seria tão bom ontem, né? As cadeiras para cima, tudo sujo aqui, né? E a gente simplesmente imaginar, e a força da mente faz com que todas as cadeiras fiquem aqui limpinhas, no lugar certo. Que coisa maravilhosa. Mas isso foi escrito dessa forma para revelar o que para nós? Quem Deus é, o poder do nosso Deus. É por isso que nós oramos. É por isso que Deus disse que nós devemos levar todas as coisas diante dele em oração. E ele garante que vai nos dar aquilo que é bom. Não é? Então isso é muito importante. E a criação do ser humano, ela foi rápida. Não foi instantânea, mas ela foi rápida. Criou, pois, Deus o homem. Não é? E depois a gente tem mais informação de como ele criou. Mas significa o quê? Deus criou o ser humano adulto. Do mesmo jeito que ele criou a árvore e os animais, de forma adulta. Ok? E foi tarde e manhã do sexto dia. Eu interpreto isso literalmente, dia de 24 horas, porque quando foi escrito, ok? Os ouvintes originais entendiam que o dia era de 24 horas. Então, é assim que tem que funcionar. E ainda esse detalhe, tarde e manhã. Ok? Então, gente, o ser humano não é resultado de seleção natural, nem sobrevivência da melhor espécie, não é nada disso. Tá bom? Deus decidiu e assim fez. E aí eu peguei um pedacinho de um texto bíblico,
né, que eu creio que serve para todo o contexto. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ponto final. Não é? Deus é verdade e o homem não é. Diferença entre a criação do ser humano. O ser humano foi formado esculturalmente pelas mãos de Deus. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa palavra formar significa fazer de uma forma determinada, significa dar forma, significa manusear. É muito importante que nós entendamos que antes da criação do ser humano, Deus já havia planejado, a Trindade, né, que Deus viria na terra em forma humana. Então ele escolheu a melhor forma para o ser humano, a forma que ele mesmo tomaria quando viria para cá. Foi muito antes disso. Coisa maravilhosa. Não é? Eu sei que tem alguns pessoas, mas então por que criou? Já sabendo que ia ser essa tranqueira. Não é? É amor. Não é? De novo, quando um casal quer ter filhos, e Deus dá a possibilidade de ter filhos, não é? Ele não pensa no que pode acontecer, ele só teme e ora, mas ele continua querendo. É um pouquinho da imagem e semelhança de Deus em nós. Ok? Então, prova o amor de Deus por nós, mesmo sabendo o trabalho que a gente ia dar, a morte do próprio filho, mas eu amo, eu vou fazer. É o mínimo que eu posso tentar ilustrar aqui, porque é muito mais do que isso. Né? Então, a língua portuguesa tem outras palavras que eu escolhi que eu acho que ajuda mais. Por exemplo, a palavra artesanato. Eu fui procurar no dicionário a palavra artesanato. Né? Mas descreve de maneira maravilhosa a nossa criação. Segundo o dicionário, artesanato é um ofício ancestral feito de forma natural, utilizando matéria-prima natural. Olha que coisa! Artesanalmente, quer dizer, Deus foi lá e esculpiu. É outra palavra que eu coloquei aqui para a gente ver, não é? E ele modelou, né, do jeito que nós somos. E usou algo, né, natural. Terra. Olha, pega a terra e transforma no que nós somos. Revela esse poder do nosso Deus. Não é? Então, o ser humano foi feito artesanalmente, planejado com todo cuidado. Coisa maravilhosa isso. Não é? Também na língua portuguesa, temos a palavra escultural. O significado tem formas perfeitas ou modelares que pode servir de modelo. Olha que coisa interessante. Né? Então, cada detalhe, é por isso que o Salmo, né, 139, inspirado por Deus, diz que Deus fez a gente de maneira fantástica. Né? Os detalhes. E por incrível que pareça, né, não existem duas pessoas idênticas. E aí a gente vai discutir o que é beleza. Coisa ridícula, né? Discutir o que é beleza, porque o que é beleza para um não é para outro. E as pessoas tentam impor para nós formas de beleza. E Deus tem que fazer um diferente do outro, porque cada um é único. E para Deus significa o quê? E aí vem a pergunta, né? Será que a gente está satisfeito, cuidado agora o que eu estou dizendo aí, de ser belo ou bela para Deus, no ponto de vista de Deus? A gente se importa tanto com o ponto de vista de outra pessoa, que a gente aprende a ser descontente, mesmo estando debaixo, né, da maldição do pecado. Deus ordena que a gente seja contente do jeito que Deus nos formou. Porque beleza é o ponto de vista de Deus. E segundo Deus, a beleza interior transforma o exterior. Né? Isso é uma verdade. Ok? Gente, o ser humano é uma criação elaborada de Deus, nos mínimos detalhes. É uma escultura de Deus. Nós somos assim. Uma obra de arte. A
parte física do homem, a parte física da mulher. Eu escrevi assim, ó, são esculturas do maior e melhor artista plástico do universo. É o nosso Deus. Ninguém supera o nosso Deus. Não é? Então, se alegre com o que Deus, como Deus te criou. Não se adore. Adore a Deus. Entende? Ele é muito maior do que nós. E nós nem podemos imaginar ainda como vai ser o nosso corpo glorificado. Ok? Mas ainda, Moisés e Elias eram diferentes. E de alguma forma, foi identificado diferença entre eles. Né? Lembra? Os discípulos sabiam, um é Elias e o outro é Moisés. É diferente, mas de forma especial. Nós temos mais um verbo que fornece mais uma informação a respeito da criação do ser humano. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Fomos criados por Deus com capacidades divinas. Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu quero lembrar. Né? Quando Deus soprou, e soprou é sopro mesmo, gente, é isso aqui, ó. Não precisa muito ir. Fui no dicionário e só isso. Tá bom, então se é só isso, não precisa investigar mais nada. Não é? Mas interessante, aquela escultura de barro virou gente. Algo vivo. Alma vivente. A palavra alma aqui é muito interessante no hebraico. É o ser interior do homem, que é o lugar das emoções, atividades da mente, da vontade, desejos, anseios, paixões, caráter. É o ser interior. Né? Isso aqui é o que diferencia o homem realmente do animal. Não é? Então, o homem não é um animal racional, gente. Está longe disso. O homem é o homem. O ser humano é o ser humano. A mulher é a mulher. Não é animal. Não é? O soprar de Deus é Deus compartilhando a sua imagem e semelhança com o ser humano. É Ele compartilhando conosco qualidades que Ele tem. Não todas, aquelas que Ele escolheu. Na teologia, os atributos comunicáveis de Deus, que Ele transfere para o ser humano, e a palavra transferir não é boa, que Ele compartilha. Ele continua tendo, mas só que Ele compartilha com a gente. Amor, bondade, justiça, misericórdia, santidade, né, sabedoria, verdade, tudo isso só o ser humano tem, nenhum bicho tem, nenhum animal tem, nenhuma planta tem, só o ser humano. Lembra que nós não estamos falando de anjos. Aqui em Gênesis não fala da criação de anjos, tá bom? Então, quando for estudar anjo, não confunde, né? Então, não estou dizendo que só o homem, não, na criação de Deus, tirando os anjos, ok? Nós somos isso, a imagem e semelhança dele. Então, tudo que Deus criou no princípio, o universo, o planeta Terra, o ser humano é o único que se assemelha a Deus. É o único, tá bom? O verbo soprou responde à pergunta: o que o ser humano é, no original, e tem que responder o que nós temos que ser, de maneira perfeita, que ainda não somos, mas seremos. Então, não vou ler tudo isso, mas intelecto, emoções, sensibilidade, vontade, consciência, né? Aquilo que nos ajuda a ter ou estabelecer julgamentos morais de maneira correta, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, nós fomos capacitados a isso. Esse senso de responsabilidade. Tudo foi manchado pelo pecado. Eu entendo isso, vou falar nisso a semana que vem, se Deus permitir. Mas Deus criou o ser humano dessa forma e de maneira perfeita. Então, o ser humano ele é especial. De toda a criação, ele é especial. Entende? Mais especial ainda é o Criador. Mas o ser humano ele é especial. Ele recebeu capacidades divinas. E essa é uma verdade central a nosso respeito. Imagem e semelhança de Deus. Eu acredito,
vocês pensem nisso. Todo ser humano, mesmo com a natureza pecaminosa, tem a imagem e semelhança de Deus, mesmo que extremamente deturpada. O ser humano, ele ainda é um ser humano, e por isso, não importa a situação dele, ele deve ser responsabilizado pelas suas ações. Não há desculpa para ele não ser responsabilizado pelas suas ações. Porque ele ainda é a imagem e semelhança de Deus, mesmo deturpado. Não é um bicho. E não deve ser tratado como um bicho. Né? E eu coloquei, o pior descrente, que ainda tem um mínimo de humanidade, e muitos que ainda são descrentes, e pode ter uma humanidade um pouquinho melhorada, tá bom? Todos eles têm um nível de moralidade. Até bandido na prisão tem um nível de moralidade. O que pode e o que não pode. Deturpado pelo pecado, mas ainda o que pode e o que não pode. Porque é ser humano, mesmo deturpado pelo pecado. Ok? Então, nós somos criados com atributos divinos. A quarta verdade sobre a nossa origem é que fomos criados por Deus para viver e governar o planeta Terra sob a liderança de Deus. Eu falei muito sobre isso quando preguei sobre escatologia, então não vou gastar tempo com isso. Né? Mas o homem foi criado com poder e com a responsabilidade de cuidar da criação. E agora com muita culpa de aprender a governar, inclusive, o próprio corpo. Eu não vou me omitir de falar isso aqui, mesmo sendo muito falho nessa área. Porque quando a gente fala em governar, né, significa governar, inclusive, né, domínio próprio, em cuidar de si mesmo. É nossa responsabilidade. Né? E a nossa qualidade de vida depende disso também, porque faz parte da nossa responsabilidade, tanto em relação a nós, como em relação à própria criação de Deus. Né? O ser humano ele é extremamente, por causa do pecado, né? Ele é uma pessoa de extremos. Né? Então, é muito interessante. Né? No aeroporto, você já sabe o que aconteceu com o Rômulo, mas o Rômulo teve uma sensação interessante. Quando ele começou a falar, né, do que estava acontecendo com ele, e falou que a cachorrinha estava estressada, ele viu que no semblante das pessoas, mudou o semblante e resolveram o problema dele rápido depois daquilo. Vocês acreditam nisso? O Rômulo compartilhou isso com a gente. E eu acredito. Hoje é dado muito mais valor, às vezes, e muito mais cuidado com o ser humano. Se mata um gato, você vai preso. Você mata um ser humano, olha... Né, veja, né, o que aconteceu com o ser humano em relação a isso. Então, isso é um extremo. O outro extremo é, bom, não estou nem aí, né, para a criação. Né? Então, nós temos que buscar o equilíbrio em relação a isso, que é extremamente importante. Então, não vou desenvolver. A quinta e última verdade, todas elas são importantes, mas aqui vai para o resultado final. Né? Fomos criados para glorificar a Deus, nos devotando exclusivamente a Ele, reconhecendo o seu amor, a sua bondade, a autoridade, confiando exclusivamente nas suas instruções. E aqui tem duas palavras-chave, irmãos: fé e obediência. Não existe fé sem obediência. Obediência é sinônimo de fé ou de boas obras, você pode escolher. Entende? O resultado da nossa salvação é o desejo de obedecer a Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, igualdade aqui. Deus os abençoou e lhes disse, e agora você tem aqui 5 verbos, se eu não contei errado. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai, e assim por diante. E diz, ó, eu dei tudo isso para vocês desfrutarem.
Essa verdade responde, através de várias respostas, à pergunta de como o ser humano deve viver. Nós devemos viver reconhecendo e desfrutando as bênçãos de Deus. A primeira coisa que tem é, e Deus os abençoou. E essa palavra, no dicionário hebraico, significa o seguinte: abençoar no Antigo Testamento quer dizer conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade e vem etc., que são adjetivos positivos. Então, Deus criou Adão e Eva para serem abençoados por Ele, desde viver eternamente e viver eternamente de maneira perfeita, tendo o melhor dos melhores. Foi para isso que Deus nos criou. E é por isso que nós temos essa promessa da vida eterna. E essa promessa da vida eterna é condicionada ao quê? Cuidado agora com o que eu vou dizer, condicionada ao quê, né? Mas é condicionado ao nosso relacionamento com Deus através de Jesus. Não estou falando de obras. Estou dizendo, quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, tem que se ver como um pecador miserável, como o pior ser humano do universo. E Deus como o melhor ser do universo, para confiar nele e depositar a sua confiança nele, para ter essa vida eterna que está prometida, não a todos os seres humanos, mas para aqueles que confiam no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E você precisa pensar a respeito disso, não é? A segunda resposta do que como o ser humano deve viver está nesse texto: obedecendo a Deus, pois suas ordens são as bênçãos. E aqui é que a nossa fé precisa ser muito trabalhada. Notem, irmãos, esse texto de Gênesis 28. E diz, e Deus os abençoou. E aí, normalmente vem, mas como? Talvez, que bênção. E logo em seguida, ordens. Bênção de Deus está relacionado às ordens de Deus. Geralmente a gente vê as ordens de Deus como um ser que quer tirar o pirulito da boca de uma criança. É Deus não deixando a gente fazer aquilo que é bom, aquilo que é gostoso. Isso é uma mentira. Eu costumo dizer, se Deus está tirando o pirulito, é porque no começo é doce, mas já está com veneno dentro. Tu vai morrer logo em seguida. Então, a gente não pode decidir baseado no que é gostoso, né? No que a gente vê e assim por diante. Entende? As bênçãos são as ordens de Deus. É isso que são as bênçãos. Abençoar no Antigo Testamento quer dizer conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade, etc. Consequentemente, a bênção dada por Deus é a capacidade dada por Ele para obedecê-lo. E, consequentemente, receber a bênção de ser bem-sucedido em relação aos planos de Deus para a nossa vida. Entende? Quando Deus diz, faça isso, e você olha para aquilo, e eu olho para aquilo, você fala, não, mas isso aqui não... Ele está dizendo, isso aqui é uma bênção. Ou você acredita em mim, ou você vai acreditar no capeta. Não tem outro. Quando você acredita em você mesmo, e aquilo que você acredita é diferente do que está na Bíblia, você está acreditando no capeta. E ele vem para roubar, matar e destruir. Tem coisas na Bíblia que eu ouço e digo, não dá certo. Não combina. Parece ruim. E o que é fé, gente? É acreditar em Deus e nas intenções de Deus para conosco. Cada ordem de Deus, aquela que você mais odeia, aquela que você mais combate, aquela que você usa o seu cérebro, o seu eu, né, para usar uma lógica, para fazer diferente, nem que seja por alguns minutos. É maldição. Irmãos, eu não lembro disso sempre. Pela misericórdia de Deus, velho agora, tal, eu estou lembrando um pouco mais rápido, mesmo depois que eu desobedeço. Isso tem me ajudado.
Eu tenho orado para lembrar antes, em algumas situações. Entende? A gente sabe na mente algumas verdades. A questão é, a gente acredita? Entende? Existe uma diferença de fé intelectual em Deus e fé salvadora em Deus. Nós pregamos o Evangelho dessa maneira. Existe uma distinção. A imagem e semelhança de Deus, compartilhada com o ser humano, é a capacidade dada pelo próprio Deus para reconhecer o seu amor, a sua bondade, a sua autoridade, confiando exclusivamente nas suas instruções, que sempre visam o melhor, ou a melhor vida, tanto aqui como na eternidade. Eu sei que nós sabemos disso, eu só estou relembrando vocês. A minha pergunta é, a gente acredita de verdade? Bom, a resposta está nos nossos atos de ontem, nos nossos atos de anteontem. Os nossos atos incluem, graças a Deus, 1 João 9, inclusive o reconhecimento, graças a Deus. Mas entende, o que nós acreditamos é a nossa maneira de agir e de reagir. Ali está a nossa crença. E eu digo para vocês, nós ainda acreditamos em muitas mentiras, que a gente precisa se livrar. E é por isso que eu acredito, particularmente, pela misericórdia de Deus, né, que Ele quer que eu pregue dessa maneira para vocês, aquilo que eu estou pregando. Conclusão. Deus criou o planeta Terra de forma maravilhosa. Não somente isso. Dentro do planeta Terra, criou ainda um lugar especial, chamado Jardim do Éden. Para quê? Para o ser humano viver a melhor vida. E quando a gente fala de melhor vida, eu estou falando de conforto, beleza, maravilha, ambiente, né? Tudo que a gente precisa e de maneira fácil. Não estou dizendo sem trabalho, mas estou dizendo de maneira fácil, de maneira prazerosa. Plantou, olha esse termo, né? Plantou o Senhor Deus um jardim do Éden. A gente sabe o que dá trabalho para cuidar disso aqui. E eu sei que aqui tem os efeitos do pecado. Mas mesmo sem os efeitos do pecado, é colocar a mão na massa, né? Então mostra que a criação do Jardim do Éden foi algo especial. Porque ele iria colocar alguém lá especial, que o reconhecesse como mais especial ainda. É isso que nós temos que entender. E colocou na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Deus se preocupou com tudo, né? Eu costumo dizer, né, o prato francês, para mim, é o prato mais sem graça que tem, porque eu sou desequilibrado. Para mim, o sabor é que conta. Mas, para Deus, não é só o sabor. Também a beleza, né? Dá para ver aqui, árvore agradável à vista, mas também, né, que serve de alimento. É importante isso, né? E também colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento e do mal, que vai ficar para a semana que vem. Ok? Então, gente, quem aqui experimentou, né, eu não sei nem como descrever, né, mas o privilégio, o prazer de ser pai. Então, quando um casal descobre que está grávido, pelo menos comigo foi assim, e quando eu converso com as pessoas é assim, o primeiro pensamento é, agora, o menino ou a menina que vai nascer. Pensa no futuro, não é? E cada um, conforme as suas posses, não importa, já está preocupado com o quê? O lugar que o bambino ou a bambina vai ficar, né? Preocupado com o quarto, e se não tem o quarto, como é que vai ser o berço? E na minha época, né, na época que tiver, né, você protege o berço, né, com aqueles negócios em volta, porque fica com medo que se machuca, né? Parece que a criança é de... Não, a criança é... Tudo bem, a gente se preocupa. E de acordo com a condição de cada um, a gente faz o melhor, no melhor ambiente. Agora imagine Deus, que tem todos os recursos. Você percebe como ele revela o amor dele por você e por mim?
ao se dar cuidado do que eu estou dizendo, né, o trabalho de criar um lugar especial. Dá para você imaginar como é o Éden? Eu fiquei pensando, né, eu gosto muito da natureza, eu creio que no mundo, né, o melhor lugar que você julga ser o lugar mais paradisíaco do mundo, eu acho que não chega aos pés do que é o Éden, e não vai chegar aos pés daquilo que nós vamos encontrar, né, depois que Jesus reinar. Depois que Jesus reinar aqui por 1000 anos, a gente não pode imaginar ainda o que está reservado para nós. Então, Deus criou, ou nos criou a sua imagem e semelhança, com todas as capacidades para a gente compreender quanto Deus nos ama, acreditar que as ordens dEle, mesmo que a gente viva nesse mundo confuso, é o que deve ser obedecido. E ao obedecer, mesmo que doa naquele momento, mesmo que aparentemente produza algum tipo de prejuízo aparente, Deus está dizendo, aquilo vai ser vida de verdade para vocês. É só aguardar, é só confiar. Aplicação rápida. Assim como Deus formou Adão e Eva com as suas mãos, através da salvação, nós fomos assombrosa e maravilhosamente transformados por Deus em filhos dele. Só é filho de Deus quem já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, é o que diz a palavra, não sou eu. Todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E capacitados também para nos devotarmos exclusivamente a Ele. E a palavra devoção é sinônimo de obediência. A obediência com alegria, com contentamento. Efésios capítulo 2, versículo 10 é um paralelo da criação de Adão e Eva. Só que espiritual, mas real. Pois somos, ele está falando depois de Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Depois versículo 10. Pois somos feitura deles. Essa palavra feitura, no original, é uma obra realizada pelas próprias mãos. Isso significa feitura. O termo grego é poema, e as pessoas querem transferir como poema. Bom, pode ser, mas a ideia aqui de feitura é uma obra realizada por Deus. Por isso que a gente diz que a salvação é algo que Deus dá como presente. Não é? Criados em Cristo Jesus. Essa palavra criados, porque agora é grego, não é? Significa formar, modelar, mudar ou transformar completamente. Não é reforma. É uma nova pessoa. É uma transformação em Cristo Jesus. Para as boas obras. As boas obras, irmãos, são as verdades da Bíblia que devem ser obedecidas. Essas são as boas obras. Então, veja, um paralelo, né? Quando fez Adão de maneira perfeita, o pecado aconteceu e Deus agora está pegando pessoas para salvar, e ao salvar, torna essas pessoas novas pessoas transformadas. Assim como Deus formou Adão e compartilhou, Eva também, né, da sua divindade, através da salvação em Cristo, Deus compartilhou conosco a sua divindade, o Espírito Santo que habita dentro de nós. E quando estou falando de nós, não estou falando de todos os seres humanos. Estou falando daqueles que já se renderam a Jesus. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, e na Bíblia ouvir significa acatar, tornar a palavra da verdade uma verdade para você, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Quem é o Espírito Santo? Terceira pessoa da Trindade. Nós não somos seres naturais.
No planeta Terra existe o ser humano natural. E agora eu vou usar uma outra palavra. Existe o ser humano divino, que é o Espírito Santo habitando dentro de seres humanos, ainda pecadores, mas está lá o Espírito Santo trabalhando. Entende? Somos diferentes. Por isso que não é uma reforma. É algo que ninguém, ou que só aqueles que têm Jesus é que receberam. Assim como Deus fez com Adão, através da salvação em Cristo, recebemos poder, que é a palavra graça, para obedecê-lo e desfrutar a melhor vida aqui e na eternidade. Nós somos novos e não reformados, porque assim como Adão, eu sei que nós temos a natureza pecaminosa, mas assim como Adão, nós temos agora o poder de escolher pecar e não pecar. Eu vou ficar só nesse nível aqui, que é o suficiente. E quando peca, poder de ser acusado pelo Espírito Santo, aceitar a acusação, buscando perdão e continuando o processo de transformação. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, são amados pelo meu Pai. João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, e aqui pecadores é aqueles não convertidos. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse o ouve. Relacionamento com Deus. Mateus 6,33, um dos meus textos prediletos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as suas coisas lhes serão acrescentadas. Assim como Adão, as bênçãos eram condicionais. Condicionado à obediência. Ter uma vida de qualidade aqui neste mundo é uma promessa condicional. É condicional à nossa obediência a Deus. E a desobediência sempre vai trazer dano, não tem jeito. Às vezes vai ficar no nível mental, emocional, e às vezes vai para a parte física, e assim por tempo. Entende? E o texto que estou lutando para lembrá-lo dia a dia, principalmente ao ser tentado para não pecar. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E vocês sabem que eu acredito nisso literalmente. Deixa eu voltar um aqui. Por último, fomos criados de forma especial e existimos para glorificar a Deus. Glorificamos a Deus nos devotando exclusivamente a Ele, reconhecendo o seu amor, bondade, autoridade, confiando exclusivamente nas suas instruções. Deus decidiu e planejou a nossa criação, fomos formados pelas mãos de Deus, fomos criados por Deus com capacidades divinas, isso é atributos divinos. Fomos criados para viver e governar no planeta Terra sob a liderança de Deus. Fomos criados e existimos para glorificar a Deus, nos devotando exclusivamente a Ele, reconhecendo seu amor, bondade, autoridade, confiando exclusivamente nas suas instruções. Baseado nisso, eu quero que você ore. Converse com Deus. Você não vai lembrar, talvez, disso tudo de uma vez. Eu vou postar, para que vocês possam pensar a respeito. Conversem com Deus. Peçam a Deus aquilo que você, baseado na mensagem, crê ser mais importante para a sua vida, para glorificar a Deus. Depois disso, eu vou orar.
querido, nesse momento, primeiramente eu clamo pela tua misericórdia. É pela tua misericórdia, ó Pai querido, que eu posso exercer o pastorado. É pela tua misericórdia que eu posso subir aqui e poder falar essas verdades, ó Pai querido. Pelos méritos de Cristo, que o seu sangue me lavou aqueles que creem no Senhor do pecado. É somente pelo sangue de Cristo que nós podemos entrar na tua presença. E a minha oração é simples, ó Pai querido. Começando por mim, por cada um dos teus filhos que estão aqui, por aqueles que não estão e fazem parte dessa igreja, e para aqueles que o Senhor der essa consciência, ó Pai querido, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai querido, tanto a desejar, como a nos esforçarmos, ó Pai querido, para sermos cada vez mais devotos ao Senhor, a sermos cada vez mais obedientes ao Senhor, a não nos contentarmos, ó Pai querido, com aquilo que nós já obedecemos, ou não nos contentarmos apenas, ó Pai querido, em reconhecer, supostamente reconhecer pecados, ó Pai querido, e continuar vivendo do jeito que a gente vive. Ajuda a gente a reconhecer a tua bondade, a tua paternidade, a descansar nisso, ó Pai querido, mas a não descansarmos nas áreas que o teu Santo Espírito vai mostrando para nós que precisa ser melhorado, transformado, abandonado ou adquirido na nossa vida, Pai. Que possamos ser lembrados pelo teu Santo Espírito e depois de lembrados, ó Pai, exercer a nossa responsabilidade de decidir e decidir pela obediência. Faça com que sejamos cristãos individualmente assim e também como igreja, ó Pai. Porque o Senhor merece. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o ser mais amoroso do universo. Já provou o teu amor conosco, não somente através de Jesus, mas tendo o seu cuidado para conosco, ó Pai. E que a nossa motivação maior seja te agradar, demonstrar o nosso respeito, ó Pai querido, a nossa apreciação pelo que o Senhor fez conosco. Não nos abandone a nossa própria vontade. É a minha oração, em nome do teu Filho. Amém. Nosso Deus deve ser adorado, exaltado e obedecido. A jornada da fé se resume em conhecer a Deus, para andar com Ele, dependendo exclusivamente dEle, o glorificando como o único Deus e desfrutar do seu cuidado. Vocês vão ouvir isso muitas vezes, que isso permaneça no nosso coração. Vamos ficar em pé, temos uma última adoração ao nosso Deus coletiva, me foi informado, o pessoal do louvor vai subir aqui.